Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor, desejar a todos um bom dia e um dia cheio da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, irmãos, estamos seguindo nesse momento de quarentena em todo o Brasil a nossa escola bíblica dominical. Nessa manhã nós estaremos estudando um pouquinho da lição, a primeira parte da lição da nossa escola dominical, e eu quero convidá-lo, juntamente comigo e com toda a igreja, todo o povo que está assistindo em casa, a estudar um pouquinho da nossa lição dessa manhã, que tem como tema exortai-vos uns aos outros. Eu quero inicialmente lembrar aos irmãos, fazer alguns avisos, que nós estamos terminando o primeiro semestre da nossa escola bíblica dominical, do tema da lição dessa revista que está na sua mão, certamente está na sua mão. Eu quero mostrar. Então, essa nossa revista, nós começamos no janeiro passado e vamos até o mês de junho. E quero lembrar a todos, alunos, professores, superintendentes das escolas dominicais da nossa igreja, que já enviei para a gráfica o conteúdo da nossa próxima revista, do qual estaremos estudando. Para adiantar os irmãos, nós vamos estudar a primeira epístola do apóstolo Pedro. A primeira epístola de Pedro será o tema central da nossa próxima lição na escola bíblica dominical. Também, irmãos, antes de começar a nossa aula nessa manhã, quero desde já convidá-lo a hoje à noite, neste domingo à noite, quero convidá-lo a participar também do culto da família online, culto da nossa família, com o nosso pastor Josué. A partir das 19h30, ele vai estar celebrando o culto de adoração ao Senhor, juntamente com um grupo de irmãos que estarão participando lá da nossa igreja central. Mas, amados, eu quero pedir que você tenha na sua mão a Bíblia, juntamente com a revista da Escola Dominical, na lição de número 8, que tem como tema exortai-vos uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros. O tema básico da nossa lição, o texto básico da lição, melhor dizendo, encontramos em Colossenses, a carta de Paulo à igreja de Colossos, capítulo 3, versículos de 1 a 17. O versículo-chave dessa lição é: exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. O comentarista colocou o objetivo da lição: saber que, mesmo Deus tendo levantado pastores para ensinar, cada membro tem diante de Deus a responsabilidade com o seu irmão, particularmente importante, de exercer o ensino diário, prático e mútuo com o seu irmão. Esse focalmente é o objetivo principal da nossa lição. Mas, irmãos, eu quero, antes de começar a explanar um pouco da lição, quero orar com você. Então, onde quer que você esteja, na sua casa, ou trabalhando no escritório, ou qualquer lugar, eu quero orar nesse momento. Ó Deus, nós estamos diante de Ti, e a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos e diante das nossas vidas. Ó Deus, transforma cada um de nós em verdadeiros exortadores, ó Pai, baseado na Tua palavra. Os Teus filhos que estão agora juntamente conosco nesta oração, que sejam alcançados com a Tua bênção, com a Tua graça. Ó Senhor, mais uma vez te pedimos em nossas orações, te pedimos pelo Brasil, te pedimos, ó Pai amado, pela igreja cristã brasileira, te pedimos pela igreja do Senhor em todo o mundo. Guarda-nos, ó Pai amado, dessa pandemia. Evita, ó Pai amado, que haja conflito entre nós e no nosso povo. Abençoa a nossa nação. Continua abençoando o nosso povo, Senhor. Te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, deixa a tua Bíblia aberta sempre perto de você, juntamente com o exemplar da revista da Escola Dominical, que nós vamos tratar um pouquinho a respeito dessa lição, exortai-vos uns aos outros. Na lição passada, domingo passado, nós estudamos a respeito de uma lição chamada Cuidai uns dos outros, né? E hoje nós estamos seguindo a nossa revista Exortai-vos uns aos outros. Fundamentalmente, exortar significa ou é uma forma de cuidar.
A ideia e a proposta bíblica para o termo exortação traz exatamente essa questão de cuidar uns dos outros. Em lições passadas, quando estudávamos a lição Cuidar uns dos outros, eu trouxe na igreja aquela passagem lá no Éden ainda, não é? Depois do Éden, ali na origem de tudo, no Gênesis, quando o primeiro homem, depois de Adão, pecou, Caim, matando seu irmão. A primeira pergunta de Deus para Caim não foi, ora Caim, com que arma você matou seu irmão? Deus também não perguntou a Caim, ora Caim, por que você matou seu irmão? Deus também não perguntou a Caim, qual foi as motivações que você matou seu irmão? Não, simplesmente o Senhor perguntou, Caim, onde está o teu irmão? Ali nasce exatamente a primeira proposta e a ideia divina de que eu tenho responsabilidade com o meu irmão tem responsabilidade comigo. Cada um de nós temos responsabilidades uns com os outros, e essa é o tema geral dessa revista, né? Você observa, servir uns aos outros é o tema geral da nossa lição. E a lição de hoje especificamente trata de exortação. Exortai-vos uns aos outros. Todo aquele que exorta está de alguma forma cuidando, disciplinando, orientando. Num mundo tão globalizado, tecnológico e futurista que nós vivemos, criou-se, irmãos, uma geração de pessoas solitárias, mesmo vivendo em um mundo cheio de gente. Há muitas vezes um conceito lá fora que a gente percebe de algumas pessoas, na verdade a maioria das pessoas, usa o seguinte slogan de como na sua vida, né? Ninguém tem conta da minha vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Esta frase pode até ser adequada para o mundo lá fora, mas para a igreja do Senhor, essa palavra é inadequada. É inadequada, irmãos, porque a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo 12, ele mostra a igreja como um organismo, como um corpo. E Paulo faz as seguintes considerações. Ora, como é que a mão diz para o pé que não precisa dele? Como é que o olho pode dizer que não precisa do ouvido? Então, nós precisamos uns dos outros. E essa necessidade mútua parte do princípio da unidade em Cristo e, ao mesmo tempo, a exortação que devemos compartilhar uns com os outros. Eu queria contar uma história que eu tive conhecimento. Nos Estados Unidos, um certo homem estava tirando o gelo de cima do telhado da sua casa, né? Com um instrumento ele estava tirando aquela camada pesada de gelo na sua casa, do telhado da sua casa, quando de repente, por causa do peso do gelo, então parte do telhado rompeu-se, que era de vidro. E um vizinho que acompanhava o seu amigo, o seu vizinho, né, disse para ele, cuidado, aproveite, ligue o aquecedor de dentro da casa que o gelo se derreterá. E lendo essa história eu tirei a seguinte conclusão: toda vez que nós aquecemos o nosso coração, nós começamos a produzir instrumento e se tornar instrumento abençoador para a igreja e para os nossos irmãos. Se quisermos tirar todo o gelo da indiferença que endurece o nosso coração, precisamos aquecê-lo por dentro. E a palavra nessa manhã, que trata sobre exortação, vem exatamente nessa direção. Não há a menor possibilidade de alguém que queira exortar, que queira manifestar os frutos do Espírito, se não for através de um coração aquecido pelo amor de Deus. E essa palavra introdutória que eu quero trazer a respeito dessa lição nessa manhã. A exortação é o fruto de um coração aquecido pelo amor de Deus. Sempre quando eu estou pregando ou dando alguma palavra doutrinária, eu digo sempre na igreja, se eu repetir uma frase, é porque ela é importante. E aí eu quero repetir essa frase que eu acabei de dizer. Alguém só pode manifestar os frutos do Espírito quando o seu coração está aquecido pelo amor de Deus.
A lição trata a respeito de exortai-vos uns aos outros, o tema principal é exortação. Então o comentarista trata logo fazendo uma definição a respeito da palavra exortação. O termo exortação na Bíblia aparece de algumas formas, ou pelo menos com algumas palavras que têm alguns sinônimos. O termo grego chamado noiteteu, que significa colocar na mente, admoestar, ensinar pedagogicamente. Então vamos encontrar esse termo em Romanos capítulo 15, versículo 14 e 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Eu quero ler esse texto, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos exortar como a filhos meus amados. Ou seja, esse termo grego chamado noteteu, que é um dos sinônimos da palavra portuguesa exortação, significa colocar na mente, admoestar, ensinar pedagogicamente. Nesse texto é como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu não vos escrevo para estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos exortar, ou seja, para vocês colocarem na mente de vocês, para eu ensinar pedagogicamente como se tornar filhos de Deus. O outro termo que aparece no grego, que também tem um significado de exortação, é a palavra paraklesis, que significa consolar. Observe, o primeiro termo grego chamado noteteu significa colocar na mente, significa ensinar pedagogicamente. O segundo termo também que significa a palavra exortação, mas com outro sinônimo, é o termo paráclesis, que significa consolar, exortar, encorajar. 2 Coríntios 13, versículo 11, eu também quero ler esse texto para a gente poder fundamentar a nossa palavra nessa manhã. Então, no capítulo 13, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o versículo 11, o apóstolo Paulo diz, quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, ou seja, a palavra grega aí é paráclesis, consolação, encorajamento. Paulo diz, aperfeiçoai-vos e se console, encorajem-se. Sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Ou seja, o mesmo sentido do termo exortar ou exortação já tem o segundo significado, o segundo sinônimo. O primeiro é um termo noteteu, que eu acabei de falar, que significa colocar na mente. O segundo, paráclesis, que significa consolar, exortar, encorajar. E por fim, temos um termo grego que também significa exortação, mas com outro sentido, chamado epitemao, que significa repreender, disciplinar, censurar. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, você pode conferir comigo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim, a Paulo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta, observe aí o termo exorta com toda longanimidade e doutrina, observe a palavra aí, exorta, a palavra que está escrita aí é epitemao, que significa a exortação, já não é colocar na mente, também não significa consolar, significa repreender, significa disciplinar. Portanto, irmãos, nós podemos encerrar essa parte introdutória da lição dizendo que na vida do crente poderá existir esses três sentidos da palavra exortação. Então, todos os crentes devem exortar uns aos outros, fazendo-os, primeiro, colocar na mente, gravar, fixar a palavra de Deus. Também é exortação. Como também poderá exortar, consolando uns aos outros, encorajando uns aos outros, animando uns aos outros, motivando a trabalhar pela fé que um dia foi dado aos santos, como diz o apóstolo Judas, versículo 3, na sua epístola.
uma fé que uma vez foi dada aos santos. Então essa fé é a motivação. O crente também poderá exortar usando a palavra de Deus, repreendendo, disciplinando com amor fraternal. Então eu quero encerrar essa parte introdutória da lição, mostrando que a palavra exortação, na gramática grega, tem pelo menos 3 significados. O primeiro significado significa exortar, significa colocar na mente. Também pode significar consolar, encorajar. Como também pode significar repreender ou disciplinar. Esses 3 sentidos da palavra exortação pode e deve ser desenvolvido por cada cristão. E é essa o nosso grande desafio como cristãos. A partir dessa lição que estudamos, a lição de número 8, que trata a respeito de exortai-vos uns aos outros, nós devemos exortar-se exatamente observando, quem sabe, primeiro, colocando na mente para nós mesmos. Segundo, motivando, encorajando, consolando o nosso irmão. E por fim, o termo exortação também significa a disciplina, com o amor fraternal, a repreensão com o amor fraternal, usando também de exortação. Dentro da nossa lição, o comentarista trouxe o exemplo de um homem da Bíblia que ele é pouco falado. Você observa que muitas vezes Barnabé é pouco mencionado nas pregações, mas é um homem que nos traz grande lição de exortação. Barnabé, na verdade, poderia ou deveria ser o padrão e o modelo bíblico para que cada crente possa imitar. Todo aquele que usa um instrumento da exortação deverá fazê-lo observando a vida de Barnabé. Eu escrevi essas coisas aqui para não esquecer, porque eu acho muito importante. Toda vez que você quiser consolar, seja colocando em sua mente ou na mente de alguém, animando alguém, consolando alguém, exortando alguém, ou como também repreendendo ou disciplinando, você precisa primeiro, antes de fazer qualquer coisa, mirar-se no exemplo de Barnabé. E quando observamos na Bíblia, eu procurei entender um pouquinho a respeito de Barnabé antes de trazer essa aula. Nós observamos que, na verdade, o nome de Barnabé não é o seu nome próprio. O nome de Barnabé é chamado de José. Mas ele desenvolvia tanto e perfeitamente o dom da exortação que os apóstolos não já chamavam ele de José, chamavam ele de Barnabé, um termo grego que significa consolador. Um termo grego que significa exortador. Ele desenvolvia tão bem essa qualidade que os apóstolos e todos os discípulos já não o chamavam pelo seu nome original, de batismo, como se diz hoje em dia, José. Mas chamava ele de o Consolador. Chamavam ele de Barnabé. Vejamos algumas características na vida de Barnabé como esse consolador, como esse exortador na igreja primitiva. A primeira característica que a lição nos traz é generoso. Capítulo 4, gostaria que também vocês nos acompanhassem, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vamos observar essa característica pessoal de Barnabé. Ele era um homem generoso. Capítulo 4 de Atos, versículo... Onde está na lição? Atos capítulo 4, versículo 37. Vamos ler a partir do 36 também. Atos 4, 36, 37. José, a quem os apóstolos deram um sobrenome de Barnabé, aquilo que eu acabei de falar, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, aqui está a característica dele de ser um homem extremamente generoso. Uma primeira característica, meus irmãos, de quem quer ser uma pessoa extremamente bondosa, que sabe com qualidade exortar o seu irmão, tem que partir inicialmente de um espírito generoso, de uma vida generosa. Na verdade, a generosidade é a manifestação dos frutos do Espírito. A generosidade é, na verdade, a manifestação de longanimidade, benignidade,
da bondade. Ou seja, todo aquele que tem e possui a longanimidade, benignidade, a bondade, também tem esse sentido de ser generoso. Somente quem frutifica estes frutos, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, bondade, pode ser generoso. A segunda característica de Barnabé, ele era conciliador. Atos ainda, capítulo 9, continue no livro de Atos, capítulo 9, o versículo 27, diz assim: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Aqui o contexto aqui é a conversão de Paulo. Todos nós sabemos que quando o apóstolo Paulo se converteu, a maioria das igrejas, os crentes, não queria aceitá-lo na igreja e nem ficar perto dele com medo dele. Havia uma reação natural, porque, como todos nós sabemos, Paulo foi um perseguidor do evangelho. Ele matou muitos cristãos. Então, quando Paulo chegava em alguma igreja, os irmãos se afastavam dele. Mas quem se aproximou dele? Um homem que era chamado de consolador, exortador, chamado José Barnabé. Eis o exemplo de Barnabé para as nossas vidas, conciliador. Ele, vendo aquela cena dos irmãos se afastando de Saulo, ele se aproximou de Saulo. Não apenas se aproximou, mas ele abraçou a Paulo. Ele recebeu a Paulo. Ele levou Paulo para os apóstolos e apresentou a ele, e ainda advogou a favor de Paulo, dizendo: ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, a caminho de Damasco. Ele hoje é uma nova criatura. Esse é o tom de todo aquele que é um bom exortador. Ele é, primeiro, generoso, segundo, conciliador. Conciliador, definindo um pouquinho essa palavra, é aquele que estabelece o diálogo, a comunicação entre indivíduos ou grupos. Barnabé desenvolveu muito bem esse ministério de conciliação entre o novo convertido e Saulo. O ministério da reconciliação tem contraponto o ministério da confusão. Eu quero destacar isso aqui, isso é importante. O ministério da reconciliação tem como contraponto o ministério da confusão. Pastor, tem o ministério da confusão? Tem, infelizmente. Como tem o ministério da reconciliação. O ministério da conciliação é o ministério ensinado por Jesus, pelos apóstolos, e torna-se o ministério mais difícil de se praticar até os dias de hoje. É raro você encontrar pessoas que desenvolvem um ministério específico de conciliador. Daquele que derruba barreiras, daquele que faz ponte entre um irmão magoado e outro irmão magoado. Já o ministério da confusão, ele é bem popular, infelizmente, nos dias de hoje. O ministério da confusão tem origem no maligno, tem origem em Satanás. E, infelizmente, muitos crentes desenvolvem esse ministério. O grande sábio Salomão, no seu livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16 até o 19, ele relata ali uma palavra muito, muito importante a respeito desse ministério da confusão. O apóstolo Paulo diz que há 6 coisas que Deus aborrece, mas a 7ª ele abomina. O que Deus abomina? Aquele que desenvolve malignamente o ministério da confusão. As palavras de Salomão mas a 7ª que Deus abomina é aquele que semeia contenda entre irmãos. Aquele que quer ser um verdadeiro exortador, consolador, ele precisa ser generoso, segundo, conciliador. E observamos que Barnabé abraça essas 2 causas. Terceira característica para um bom consolador, um bom exortador, a lição diz: pronto para toda boa obra, não é? Terceiro ponto, líder espiritual. Ali significa estar pronto para toda obra. Todo aquele que desenvolve o dom da conciliação está pronto para fazer sempre a obra do Senhor.
Vejamos ainda o exemplo de Barnabé, ainda no livro de Atos, capítulo 11. Abra aí a sua Bíblia, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Olha o que o texto bíblico diz. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé, observe, quem enviaram? A Barnabé, até Antioquia. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se. E o que aconteceu em seguida? Você está lendo aí a Bíblia? Exortava a todos. A função dele, o ministério dele, exortação. Exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Pronto para toda boa obra. Barnabé estava em Jerusalém. A igreja de Antioquia explodiu de crescimento. Os apóstolos de Jerusalém disseram, olha, tem que levar um pastor para a igreja de Antioquia que está sem pastorado. Manda quem? Manda alguém que está pronto para toda boa obra. Queridos, todo aquele que quer se tornar um grande exortador, um grande consolador, deve estar pronto para toda boa obra. E assim aconteceu com Barnabé, o nosso grande exemplo humano de um homem consolador. Uma quarta característica de um bom exortador e consolador que a lição nos traz é responsável, ou seja, não se intimida com as adversidades. Paulo e Barnabé foram para Antioquia, enfrentaram grande oposição, mas eles continuaram fazendo a obra, ou seja, eles não se intimidaram com as adversidades, com as lutas, com os problemas e principalmente contra os inimigos. Vamos ver? Capítulo 14 de Atos, a partir do versículo 19, Atos 14, versículo 19, diz assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E ainda segue dizendo, ainda no versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando. Queridos, na vida de Barnabé, a palavra exortação nunca deixou de existir. Seja qualquer circunstâncias ou situações. Observe que no versículo 22 o texto diz, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. 4 características importantíssimas nós precisamos desenvolver mirando a vida de Barnabé. O escritor Lucas, falando a respeito de Barnabé, disse, ele era um homem de bem. O testemunho do escritor e doutor Lucas. Atos 11, 24. Um dos maiores desafios da igreja de Cristo nos últimos tempos e na terra é encontrar pessoas que desenvolvam o ministério da reconciliação. Esse é o grande desafio, irmãos. Como falta gente para operar e trabalhar no ministério da exortação. Muitas vezes nós queremos o ministério do louvor, o ministério da pregação, o ministério da visitação, tantos ministérios que existem. Mas o ministério da exortação, do compartilhar o amor, o ministério da consolação está escasso. O reino de Deus precisa de homens e mulheres para que possam desenvolver esse ministério. Grandes reconciliadores da comunhão entre irmãos, servos humildes de Deus para a boa obra, bons exortadores da palavra de Deus, está faltando hoje, infelizmente, na igreja do Senhor, em toda a terra. Eu quero encerrar, irmãos, esta nossa aula, mostrando rapidamente algumas qualidades da exortação eficaz, de uma exortação de qualidade. Você quer ser um exortador, quer ser um consolador, quer desenvolver o ministério
da exortação na tua vida, observa pelo menos 2, 3 coisas que eu quero citar aqui importantes. A exortação eficaz, ela acontece, primeiro, quando a exortação está baseada na palavra de Deus. Vejamos na cartinha que o apóstolo Paulo escreveu para Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, pastor Tito, o capítulo 1, Tito capítulo 1, o versículo 9. Olha o que Paulo diz: apegando a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como também para convencer os que contradizem. Você quer ser um bom exortador, um bom consolador? Primeira coisa, exorte a partir da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Essa é a primeira característica, é a primeira qualidade que um cristão pode ter para se tornar um bom exortador. Nenhuma exortação eficaz terá efeito se não for pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a nossa régua, é o nosso parâmetro. A palavra de Deus é a linha condutora da nossa vida, da nossa fé. A palavra de Deus é exatamente o espelho, o caminho, a luz, a espada. Todas aquelas qualidades que a Bíblia é para nós. E para a exortação não seria diferente. A Bíblia também tem essa função. Ela deve ser a base, o parâmetro para nós nos tornarmos consoladores eficazes. Paulo tinha no pastor Tito grande confiança. Por isso ele escreve uma epístola fazendo grandes e muitas exortações para o pastor Tito. Se você ler toda a carta do apóstolo Paulo que escreveu para Tito, você observa que sempre é exortação para aquele pastor. E ele mostra ao pastor Tito as exortações através das qualificações do ministro. Ele também mostra e exorta a Tito a respeito dos falsos mestres, das falsas doutrinas que haviam e que ainda há até hoje, os deveres dos crentes em relação à sociedade, a obediência às autoridades. Ou seja, toda a carta que Paulo escreveu para o pastor Tito se deveu exatamente na questão baseada na exortação. E não deve ser diferente em nossas vidas. Queremos ser um bom consolador, um bom exortador, faça a partir da palavra de Deus, a partir da Bíblia Sagrada. Há uma segunda qualidade que nós destacamos para que a nossa exortação seja eficaz. Primeiro, ela deve ser uma exortação baseada na palavra de Deus. Segundo, a exortação deverá estar baseada no amor. E eu quero ler para os irmãos a carta do apóstolo Paulo a um discípulo chamado Filemon. Filemon é aquele livro que está bem coladinho antes de Hebreus, para você encontrar. É uma cartinha bem pequenininha. Filemon, na minha opinião pessoal, no meu entendimento pessoal, eu considero seja a carta mais carinhosa, mais amorosa que o apóstolo Paulo escreveu para alguém na vida. É a carta de um pastor escrevendo para Filemon, um discípulo, mas com tanto carinho, com tanto amor. A exortação que Paulo deu a Filemon, a palavra amorosa, deve ser também um instrumento para todo aquele que queira desenvolver o ministério da reconciliação. E Paulo, escrevendo para Filemon, ele mostra uma vida cheia de carinho e de afeto para o discípulo Filemon. No capítulo 1, versículo 10, ali reside o ponto-chave que eu quero trazer para essa palavra. Paulo diz assim, Filemon, versículos de 1, eu não vou ler do 1, vou ler a partir do versículo 4, do 4 ao versículo 10. Olha o que Paulo diz. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, ou seja, todos os irmãos.
para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, meu irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Paulo, só nesses 6 versículos que eu acabei de ler, Paulo repete pelo menos 3 ou 4 vezes a palavra amor. Peço-te por amor. O amor deve ser um dos instrumentos importantes no ministério da reconciliação, no ministério da conciliação, no ministério da exortação. Observe que a exortação de Paulo destacou o amor que Filemão tinha para com seus irmãos. O versículo 5 e 7 ele diz isso. Olha, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor e para com os santos. Paulo sabia que o amor era um instrumento importante, um instrumento da manifestação de Deus na vida de Filemão. Quando a relação entre irmãos é baseada no amor, nós nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus. Aliás, irmãos, no capítulo 13 do Evangelho de São João, quero ler se você puder acompanhar o texto. João, Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 35. Jesus diz assim: nisto conheceram todos que sois meus discípulos. Como é que alguém pode conhecer que nós somos discípulos de Jesus? Se tiverdes amor uns com os outros. Na verdade, esse é o mandamento de Jesus. No versículo 34, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Portanto, a primeira qualidade de alguém que quer ser exortador deve ser exortar baseado na palavra de Deus. Segundo, baseado no amor. Terceiro, baseado na longanimidade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos voltar lá para as cartas do apóstolo Paulo, nesse caso agora para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Paulo diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, a terceira qualidade de alguém que quer ser exortador deve ser a longanimidade. O que é a longanimidade? É você ter, literalmente, longo ânimo. A longanimidade é um dos frutos do Espírito. Portanto, devemos manifestá-los. A longanimidade é uma qualidade de quem tem longo ânimo, daquele que aceita de modo firme e corajoso as adversidades da vida, as adversidades muitas vezes a favor até do outro. É longânimo aquele que é generoso, é longânimo aquele que é bondoso. Também o termo longanimidade pode significar suportar com paciência as ofensas, suportar com paciência os sofrimentos. Quando o crente exorta ou é exortado desta forma, o resultado é sempre eficaz. Observe, 3 qualidades. A exortação que todos nós precisamos desenvolver. Aquele que quer ser integrante do ministério da reconciliação deve observar essas 3 qualidades. Primeiro, toda exortação deve ser baseada na palavra de Deus. Segundo, toda exortação deve ser baseado no amor. Terceiro, toda exortação deve ser baseado na longanimidade, que é um dos frutos do Espírito. Portanto, irmãos, eu quero encerrar
dizendo que buscai firmemente desenvolver o ministério da reconciliação, porque é para isto, ou foi para isso que Cristo nos salvou. O ministério da reconciliação é um dos ministérios mais escassos, como falei anteriormente, no meio do povo de Deus. É para exatamente isso que Deus procura os verdadeiros reconciliadores, que reconciliem em espírito e em verdade. Para que você foi despertado para entrar no ministério da reconciliação, você precisa desenvolver esses 3 princípios. Se você tem vontade e foi tocado nessa manhã pela palavra de Deus em fazer parte desse exército que forma o ministério da reconciliação, observe, toda exortação deve ser baseada na palavra de Deus. Toda exortação deve ser baseada no amor. Toda exortação deve ser baseada na longanimidade. Baseie a sua exortação somente na palavra de Deus. Mostre amor e longanimidade, mas fale com fervor. Reforce a sua exortação a partir do seu exemplo. Isso é importante. Nós estamos encerrando a nossa aula nesta manhã e esperamos que todos vocês tenham compreendido um pouquinho a respeito do ministério da exortação. E voltando ao tema da nossa lição, exortai-vos uns aos outros. Você, meu irmão, não esqueça de lembrar-se que aquele que faz parte do ministério da reconciliação faz parte do reino de Deus, faz parte do corpo de Cristo, porque nós, quando somos corpo, nós sentimos a falta de um membro, nós sentimos a dor de um membro, nós compartilhamos a dor do outro membro. Esse é verdadeiramente reconciliador em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Queridos, não esqueçam, hoje à noite, a partir das 19 horas, o pastor Josué, pastor presidente da nossa igreja, estará com o nosso culto da família ao vivo para a ministração da palavra de Deus para as nossas vidas. Vá para o nosso canal no YouTube ou no Facebook, a nossa plataforma também no Instagram. Se você não se inscreveu no nosso canal, ajuda a gente, partilha esse nosso canal. Nós precisamos passar pelo menos de mais de 1000 inscritos, né? Então é importante para que nós tenhamos uma plataforma maior dentro do canal do YouTube. Então faça isso, divide com amigos de trabalho, de faculdade, de escola, conhecidos, vizinhos, familiares. Fala mesmo, peça para aquela pessoa se inscrever em nosso canal. Nós temos quase 500 pessoas inscritas, mas precisamos dobrar este número. E é um desafio para cada um de nós. Portanto, faça isso e nós seremos muito gratos. Então, Deus abençoe a todos. Um abraço e até o próximo domingo, em nome de Jesus. E se Deus quiser. Amém? Deus abençoe a todos.